A paz seja convosco, povo do Altíssimo. Aqui quem vos fala é o emissário apóstolo Sandoval. Estamos trabalhando para que possamos estar convosco através de gravação, de vídeos, canções, alguns que já compartilharam conosco dos nossos lançamentos, das nossas letras, exaltando, honrando o nome do Yahweh, né? Louvado seja o Eterno. Nós queremos falar com você agora que está aqui no nosso canal. Muito obrigado. Você pode se inscrever se você não é inscrito. Dê um like aí para que o YouTube possa ver que nosso vídeo está sendo compartilhado, sendo interessante. E assim a gente possa crescer nosso canal, tá bom? Assim você nos ajude. Queremos falar com você, meu irmão, minha irmã, a respeito de certos pontos das Escrituras que hoje é pouco falado, né? Nosso meio mesmo povo de alma. É como nós estamos falando aqui, que o Criador, ele falou que ele ia dar lábios puros, né? Zafiná Yal, capítulo 3, versículo 9. Então darei lábios puros aos povos para que invoque o nome em comum acordo, né? Então darei lábios puros. Esse ponto de lábios puros é muito importante nós frisarmos no nosso meio, não é isso? Por quê? Porque nós vimos aqui no vídeo passado, que já foi colocado, acho que foi o último vídeo, onde nós falamos ali, né? De nomes pagãos, de nomes de ídolos, que está presente, né, inclusive na Bíblia hebraica, né? Na Bíblia hebraica você encontra a palavra Elohim e você não encontra alguém ali que expõe a situação de a origem de Elohim, como surgiu essa palavra Elohim, de onde derivou esse Elohim. As Escrituras Sagradas mostram para nós ali no livro de Juízes 9,46, que El era um ídolo cananita do povo adorado na cidade de Siquém. Na Bíblia Revista Corrigida, você pode pegar uma Bíblia Revista Corrigida e conferir isso ali. Então a gente vê ali que El é o nome de um ser maligno, é um ídolo, né? E nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue, sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais. El está vivo? El é vivo? El é o Criador? Não, El não é o Criador, é um demônio. Como é que o nome El aparece presente no nome de alguns profetas bíblicos, né, de origem hebraica? Nós vemos ali Joel, Daniel, Ezequiel, né, Gabriel e Emanuel, né, e todos os demais profetas terminados com El, tudo é nome, tudo blasfemado, porque a palavra diz para nós no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15, o Shaul diz assim: por essa causa me ponho de joelho perante o Pai, o qual toma o nome de toda a família que está no céu. Ou seja, todos que estão no Chamaial, esse povo está tudo no Chamaial. No dia que Shaul falou isso, Dayanu, Daniel já não existia. Não existia Daniel, existia Dayanu. Existia Joel, existia Yaul, né? Não existia nada disso. No lugar de El era Ul. Ul é o título que é honroso, que se refere ao eterno, né? Ul significa eterno, é o significado da palavra Ul. E a gente percebe a palavra Ul ainda no nome de Shaul, Shaul. Nós encontramos também alguns nomes de profetas que também traz essa sílaba, né? Essa sílaba Ul, que em hebraico antigo ela nos remete à palavra eterno. E já então a palavra Ul foi substituída pela palavra El. E está ali na Bíblia hebraica. Nós sabemos que a Bíblia hebraica foi toda queimada e foi redigida novamente, foi copiada. Essa que tem hoje não é original também. Então nós estamos assim, né? Estamos buscando no Criador evidências para mostrar para o povo do Pai onde está o erro. E nós não devemos seguir o erro, devemos apartar do mal, né? E a palavra fala para nós aí que o ídolo El é um demônio. Juízes 9,46, revista corrigida. Pode pegar um exemplar da Bíblia Revista Corrigida. Pode pegar também a Bíblia hebraica também. Com certeza você vai encontrar lá, né, as escrituras afirmando isso. Se você pegar outras versões também, como a Testemunhas de Jeová, as versões Testemunhas de Jeová, também mostra El como sendo o nome de um demônio. E a gente encontra, no entanto, El no nome de quem? Do próprio Emanuel. Emanuel, que seria Emanuel, foi blasfemado para Emanuel. O mesmo nós encontramos na palavra Elohim, El Shaddai, El. Então esse El está presente hoje na palavra como sendo
Deus em grego também, né? O próprio Deus. A palavra Deus em hebraica, ela remete a Deus, que é Zeus, que é pagão, Zeus. Ela é de origem grega, essa palavra Deus, né? Provém de Theos e Zeus. Então nós temos que entender, fazer o caminho. Nós pegamos então ali no livro nas escrituras e vemos que El é o nome de um demônio, né? Chega na Grécia, nós temos lá Tel é a palavra grega para a palavra Deus. Aí depois a palavra deriva para a palavra Zeus, a palavra Tel, Zeus. Da palavra Zeus, cortaram o que? O Z e colocaram um D e fizeram a palavra Deus para o nosso idioma português. Você que usa muito a palavra Deus e não sabia disso, fique sabendo disso. A palavra Deus, ela vem da palavra Zeus, que por sua vez a raiz dela é Theos. E Theos, a raiz da palavra Tel é El. Olha só que coisa incrível aí, tá? Tudo vem de lá, da fonte, da onde? Do hebraico, né? Do povo hebreu. Ou seja, o povo hebreu correto, honesto, santificado. Existem muitos irmãos nossos, né? Nesse meio desse povo que zela pela palavra, mas infelizmente os gramáticos desse povo não foram muito assim, digamos assim, santos, não se santificaram, buscaram o eterno para poder fazer a tradução, porque hoje você vê a palavra Elohim, que o que? Ela vem do hidro El, de uma fonte, qual? Fonte pagã, cananita, do povo de Siquém lá, onde eles queimaram a torre, queimaram os sacerdotes, queimaram tudo, era a ordem do Papai do Céu, e agora eles pegam então e colocam para ser invocado, usado como título a palavra El no meio do povo, em cima dessa terra. E aí o Pai revela o nome dele para nós, e nós entramos então na terra, na missão, entramos em missão nessa terra, para anunciar o nome verdadeiro do Criador. E o Criador fala em Zafinaial: então darei lábios puros aos povos, lábios puros, para que creia, invoquem o meu nome em comum acordo. O Pai quer que haja um comum acordo, né? Haja comum acordo entre os povos na invocação do nome. Nós já falamos no vídeo passado que é inaceitável as pessoas falar que não conhecem o nome do Eterno, uma vez que o nome é o próprio sobrenome da pessoa, né? O próprio sobrenome. Não diga, quando nós encontrarmos realmente um homem que é de origem hebraica, nós perguntamos: qual é o seu sobrenome, por favor? Levante a mão aqui, quem tem o sobrenome Yarro aí? Então você vai observar, né, que existe um povo hebreu com o sobrenome Yarro. Esse sobrenome Yarro é o nome do Eterno, porque o Criador falou: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se chama, veja, não é que chama, é que se chama pelo meu nome. Então o nome do Pai está sobre o nome do povo, tá? Dessa maneira nós não estamos enganados nem enganando ninguém, não é isso? Como o Criador falou para eles fazerem no passado, e no livro de Números, né? Bamidbar, né? Ali o Criador fala para nós que eles deveriam colocar o nome do Pai sobre os filhos, né? Números capítulo 6, 27. E assim porão o meu nome sobre os filhos de Alshuru, né? E Alshuru e Ashuru. E eu o abençoarei. O nome do Pai também está, nós sabemos, no próprio nome do povo, né? No próprio nome do povo, como o profeta falou, né? Ouve ao Criador, atende ao Criador, porque a tua cidade, né? Tua cidade, tem a cidade que leva o nome também, né? E falou: a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então, o povo é chamado pelo nome, a cidade é chamada pelo nome, né? Exatamente. Isto. Perfeitamente. Algumas pessoas falam que não, o nome se perdeu, mas como pode? Então a escritura toda está mentindo, né? Todos os profetas, Dayanu está mentindo, o próprio Yarmial, né, que é Yarmiar, com isso também, está mentindo? Não. Yarmial, capítulo 15, né? Capítulo 15, verso 16, achando as tuas palavras, eu as comi, né? Porque pelo teu nome sou chamado, né? Então nós queremos gravar esse vídeo, não é muito longo, não queremos nos alongar muito, mas deixar para você ter essa base
de que Armial, capítulo 15, 16, falou assim, que achando as tuas palavras comigo, para mim foi alegria, porque pelo teu nome sou chamado, pelo teu nome me chamam. Então o nome dele era Yarmial, Yarmi, e o sobrenome Yahu, né, pronunciar também Yahu também, né, por alguns Yaldim também, e alguns nossos irmãos também, né, que pronunciam Yahu. Não é errado falar Yahu, não. Existe a pronúncia com trigrama, já temos comprovações disso, Yahu, né, é o verbo ser, certo? Isto, perfeito. E Yahu, errado também não, porque nós temos aí também a questão do som glutural, né, que é produzido quando falamos Yahu. Nós estamos falando mais de uma forma mais, né, mais assim, digamos assim, mais antiga, mais concentrada, com raspar da garganta, né? Eu costumo dizer que o povo do Eterno, né, eles têm essa questão regional do Yahu, né? E tem a questão também glutural também, que pronunciado seria isso, né? Seria Yahu, né? Nós vamos encontrar ali a dificuldade do povo de pronunciar o U como os latinos pronunciam, né? Então pronunciava Yahu também, Yahu. E quando nós pronunciamos o Yahu, nós estamos pronunciando também a questão do Ruha, né? Porque, ó, Yahu, né? Então tem o Ruha, Yahu espírito, Yahu espírito, Yahu espírito. Para que o irmão não se escandalize com isso também, se nós falarmos isso aqui, né? Quando nós falamos Shua, né? Oxá, Yahusha, Yahu espírito salva, Yahu é espírito que salva, né? Então ali o irmão entende que o verbo salvar, achar, né? E o Shua também, forma moderna. Como ele é verbo e não é um nome, nesse caso, não é um nome, né? Então ele pode ser traduzido, ele pode ser traduzido quando se passa de chá para Shua, né? Porque é um verbo, entende isso? E esse verbo não se trata do nome. Agora, quando o verbo é um nome, aí é diferente, não se pode alterar, né? Isso. É assim que a gente tem que passar o entendimento para nossos irmãos aí do nosso canal, né? Nós temos o canal e temos um povo. Nosso ministério é o Ministério Pentecostal da Restauração. Nós somos o primeiro povo evangélico do Criador aqui na Terra que crê no nome de Yahu e somos um povo pentecostal. Isso é importante. Nós temos no Brasil uma grande quantidade de irmãos pentecostais e uma grande de irmãos não pentecostais. Nós sabemos o que é isso, o irmão deve saber. Pentecostais são aqueles que creem no Espírito Santo, no Ruach HaKodesh, e creem nos dons espirituais, falam em línguas espirituais, né? Então nós fomos batizados com o Espírito Santo, recebemos o dom de língua, o Criador me usa em mistério, que eu chamo de mistério também, os irmãos entendem, mas nós não temos assim um canal de Yahu, do povo Yahu pentecostal, o povo Yahu pentecostal. Eu creio em cura divina, em milagres, em prodígios, né? E em curas, trabalho muito com curas, com trabalho de visões, não é de divisão, é de visão. Visão no sentido de ver as coisas espirituais, tá? Então as pessoas me enviam foto, me enviam, às vezes, enfim, me pedem, solicitam se eu posso orar por elas por uma fotografia, para saber o que o Criador quer mostrar. Então o Criador nos usa dessa forma, né? Então nós temos trabalho de oração, de libertação, oração por curas também, tá? É o Criador que opera, né? Está na palavra dele, né? É ele que opera. Algumas pessoas falam assim, mas apóstolo, foi só aqueles 12 lá. Eu falei, não é assim bem, a obra não parou. O Ruach HaKodesh estaria conosco até a consumação do século. Foi ele que diz que era ele que separava as pessoas para fazer aquilo que ele queria. No livro de Atos, capítulo 13, nós encontramos que havia ali vários homens do Eterno ali. Entre eles estavam Shaul, né? Estava Shaul, e o Ruach do Pai, o Ruach HaKodesh, falava com eles, conversava com eles. Hoje nós vemos muitas pessoas hoje em dia pregando Yahu, mas a gente não vê a ação do Ruach falando no meio deles. Nós precisamos atentar para esse ponto aí. Nós, pentecostais, cremos na manifestação do Ruach do Pai através de profecias. O Pai já me usou muitas vezes em profecia. Eu creio que o Ruach do Pai fala mesmo à casa do Pai, fala mesmo ao povo, através do profeta. Nós cremos que existe o dom, tá? O dom da profecia, o dom do profeta,
E isso existe até o dia de hoje, como existe o chamado para apóstolo, existe também o chamado para profeta, existe o chamado para pastor. Nós não somos contra pastores, nós não somos contra apóstolos, líderes, aqueles que já existiam na igreja primitiva. Nós não cremos que a igreja primitiva parou, estagnou no tempo. Nós cremos que ela continua até o dia de hoje. Nós cremos que o Ruha do Pai continua agindo na terra, o Consolador continua agindo na terra. Algumas pessoas pensam que a igreja, que foi só aqueles 12 lá e acabou. Não, não foi isso. O Ruha do Pai não foi deixado até a consumação do século. Eis que não vos deixarei órfão, rogarei ao Pai, e ele vou enviar outro, que estará convosco quanto? Para sempre. Então o Ruha do Pai hoje é que dirige o nosso trabalho. Nós somos dirigidos pelo Ruha do Pai, preste bem atenção nisso, tá? Não fica dando crédito a essas pessoas que falam que é só 12, não, que os 12 é só os 12 e acabou, e não tem mais hierarquia na casa do Pai. Isso não existe, isso aí é falácia. Dentro da Escritura Sagrada, o Criador levou cativo ao cativeiro, deixou bem claro, e deu dons aos homens. Tá? A uns ele pôs na igreja, ele pôs, olha só, a uns pôs na igreja, então é ele que põe na obra, é ele que põe na terra, é ele que põe no meio do povo, tá? O líder, ele levanta o líder que ele quer, tá? A palavra fala que esse líder, então, é aquele que o Pai o coloca, tá bom? Esse, com certeza, quando falar, vai se cumprir, não vai ser aquele que vai falar, vai marcar uma data para acontecer o evento e não vai acontecer, não. O dia que o Pai me falar alguma coisa, vai acontecer isso, Sandoval, revela ao povo, eu vou revelar, tá bom? Eu vou revelar e pode ter certeza que vai acontecer. Não vai ser como esses que foi levantado até hoje, não, que dizem que foi levantado, mas já falaram várias coisas assim, que ia acontecer e não aconteceu. Você sabe, não sabe? Então, nós estamos aqui para realmente falar somente aquilo que o Pai falar. O que o Pai me falar, eu falo. Todos que me conhecem o meu trabalho já viu que realmente o que o Pai me falou a respeito dele mesmo se cumpriu na vida dele, tá bom? Eu não preciso fazer propaganda de mim mesmo, a palavra fala assim, outros lábios te honram, tá bom? Então eu tenho pessoas que podem mais tarde compartilhar, pode dar opinião aqui embaixo, que poderá confirmar N casos, N casos de que o Criador falou para mim, mostrou para mim, eu revelei para ele e aconteceu. Então eu me sinto na qualidade sim de um profeta do Criador. A verdade é que a gente procura sempre estar bem com o Pai, mas nem sempre estamos bem. Nós encontramos às vezes o profeta como o Lialro, correndo, fugindo de uma pagã, né? Um homem cheio de fé, capaz de orar e o fogo descer do céu, estava fugindo de Jezabel, não é isso? Então tem momentos que o Criador usa o instrumento dele poderosíssimamente, e tem tempos que levam certo tempo para o Pai poder se manifestar, né? O tempo do Pai não é o nosso tempo. Chegará o tempo dele de usar os Yaodim tremendamente nessa terra. Eu creio muito que o Pai levantou esse movimento de Al na terra para fazer sinais, prodígios tremendo em cima dessa terra, mais do que foi feito nos dias de Shaul aí, nos dias idos, dia passado, tá? Eu creio nisso. Eu quero pedir para os irmãos para pensar sobre isso aí, né? Quero aproveitar esse ensejo e dizer então isso, né? Que o Criador quer que nós venhamos a honrar o Criador com lábios puros e tirar esses nomes de glória, que é nome de deusa, nome de vitória, que é nome de deusa, nome graça, que é nome de deusa, nomes, por exemplo, esses nomes pagãos que hoje estão muitas vezes na boca do povo Yaudi mesmo, né? Do povo Yaudi mesmo. E isso está lá no livro de Amós, capítulo 13, né? Verso 23, né? Aliás, 23, 13, que ele diz assim, andar de tudo que eu vos ensinei a andar é percebidos, do nome de outros deuses, falsos criadores, não se ouça em vossa boca, não é isso? Então nós passamos a ter então compreensão de que o Criador quer realmente usar vasos puros, limpos, né? Vasos limpos, ele quer usar vasos, instrumentos limpos para falar o seu Shuan, certo? Que o Eterno abençoe você, meu querido e minha querida. Pega a visão, então, de que o Criador está levantando realmente pessoas, continua levantando líderes para fazer esse trabalho. O que nós vemos hoje? Nós vemos que o Criador falou na palavra, tem que ser pregado isso mesmo, que o povo tem que deixar esses nomes idólatras de deusas paganas, isso? Tem muito isso aí, né? Tem pessoas colocando o nome de Isabel na filha, né? Isabel, né? 2 demônios, Isa e Bel, né? Então a gente está aí para poder alertar o povo do Pai, passar a mensagem do Pai para as pessoas. Detalhe também, o Criador fala assim, né? É isto, que pela boca será o quê? Pela boca tu serás salvo, pela boca tu serás condenado, não é isso?
pela boca você será salvo, pela tua boca será condenado. Então nós precisamos realmente ver o que nós falamos em termos espirituais, tá, irmãos? Tudo em termos espirituais. É muito importante entendermos e sermos também flexíveis em alguns pontos, né? Porque, na verdade, existem muitas palavras que hoje levam também a palavra anel, né, chapéu, mas são substantivos comuns, não tem relação com nenhuma com o nome, com o pensamento voltado para o Criador, não é isso? Mas mesmo assim a gente faz de tudo para poder evitar essas pronúncias. Mas um detalhe interessante é a palavra sete, né? Sete, eu quero trazer para vocês, alguns não sabem disso, está ouvindo a primeira vez. Sete é o quê? Sete é o nome de um deus egípcio, né? E, no entanto, a palavra sete aparece demais dentro das escrituras sagradas, né? E hoje é usada demais a palavra sete para muitas coisas. Sete pragas, sete castiçais, sete tal e tal. Aí você vai buscar no conjunto de ídolos, você vai encontrar o Sete como um dos principais deuses do Egito, não é isso? Então, nós temos que trabalhar em cima disso e remover o nome dos ídolos da nossa boca, dos nossos lábios. O Criador dará lábios puros aos povos, né? Então, vamos trabalhar em cima disso. Essa é mais algo que que o Pai está trazendo através do apóstolo, né? Eu creio que o Pai vai levantar, sim, outros apóstolos, sim, outros, sim, exatamente. O Criador, a obra do Pai continua, o chamado para o apostolado continua, e quem distribui os dons é o Espírito. Eu acredito que esse chamado para apóstolo são as pessoas que têm a coragem de falar, não é isso? A coragem de trazer algo. Estou trazendo para você o ídolo 7, né? E hoje a palavra 7 é muito usada na Escritura. Você nem imagina quantas vezes que aparece a palavra 7, como inclusive o dia da perfeição, não é isso? Mas a palavra 7 remete ao ídolo, né? Um ídolo do egípcio, né? Dos egípcios. Agora, detalhe interessante, né? Então, que o Eterno abençoe você, pega a visão, tá? Vai limpando os seus lábios, vai deixando de falar vitória, glória, né? Graça. Misericórdia é o nome de uma deusa indiana, né? Aquela deusa que tem muitos braços. Você já viu aquela deusa que tem muitos braços? Muitos braços. Tem muitos braços, mas 6 braços. A deusa da misericórdia. Baixa no Wikipédia para você ver aí. Qualquer coisa o irmão fala, misericórdia, irmão, misericórdia, é o nome de uma deusa. Aí o irmão tropeça na palavra, o Criador fala assim, aquele que não tropeçar na palavra é perfeito varão. Aquele que não tropeça, se o varão não tropeçar na palavra, não tropeçar, é perfeito varão. Então vamos buscar a perfeição, vamos ser varão perfeito, varoa perfeita, e não tropeçar na palavra do Eterno, tá bom? Pega a visão, tá bem? Que o Eterno abençoe você, meu irmão, minha irmã, e mais uma vez, isso, se você não é inscrito, está chegando agora, não é inscrito, você possa se inscrever no nosso canal, dá essa força para nós, tá bom? Dá o like, né? Se inscreve no canal e compartilha o nosso canal com outras pessoas, que nós temos coisas interessantes para trazer para você. Que o Eterno abençoe você. Eu agradeço ao Pai por esse momento e seja bem-vindo conosco. Nosso objetivo aqui, irmão, no canal é unir o povo de Al. O povo de Al. O povo de Al hoje está dividido. Nós encontramos hoje muitas pessoas pregando diferente, né? Uns pregando contra templo, você já percebeu? Pregando contra templo, pastor, dízimo. Você já percebeu o que fez as igrejas crescerem? Vamos ser realistas. O que fez as igrejas crescerem? Uma das coisas que foi que o adversário, digamos assim, né? O adversário tenta tirar das pessoas, né? Os valores, né? Aquilo que é do Pai geralmente é tratado como algo assim, sabe, de forma pejorativa, né? Você percebe isso, então? Percebe sim, né? Tudo que é do Pai é lançado por terra nesse mundo, foi lançado por terra, né? E nós observamos então que o povo do Pai, um profeta do Pai, um apóstolo do Pai, ele tem que confirmar o que os profetas falaram, ele tem que confirmar a palavra. Um profeta não pode ficar falando todo o tempo, isso aqui é enxerto, isso aqui é enxerto, isso aqui é enxerto. Bem, tudo nós temos que tomar muito cuidado. Houve enxerto, houve, mas nós não podemos contradizer os profetas. Shaul falou assim, eu creio em tudo que está escrito na lei e nos profetas. Eu creio em tudo que está escrito na lei e nos profetas. Então é o caso de se pensar. Se Shaul fala, eu creio em tudo que está escrito na lei e nos profetas, meu irmão, tem muitas coisas que no caso dos profetas, que os profetas falaram pela boca de Al, que não se pode ser desfeito não, viu? Tá bom? Então pega a visão também, porque nós estamos falando isso, porque o Criador, ele não lança a verdade por terra, quem lança a verdade por terra é o inimigo, tá bom? O adversário do Pai, tá? Agora vamos ver um detalhe interessante, essa questão do templo. Nós estamos praticamente dentro de uma casa de oração hoje, aqui nesse local, isso feito pela mão de homens, mas de homens santos, tá?
Nós entendemos que existe homem natural e homem santo. Você pode procurar nas cartas de Shaul, que ele fala que o homem natural não entende coisa nenhuma das coisas espirituais, mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas, mas ele por ninguém é discernido, tá bom? Por ninguém ele é julgado. Não tem como julgar um homem que é espiritual, porque ele está andando ali na linha, né? Dentro dos quadradinhos, certo? Correto? Entendeu? Pegou a visão? Então o que acontece agora? Muitas pessoas hoje em dia falam que o Criador não habita em templo feito por mão de homens, citando que Shaul se referiu a homens gerais, sabe? Mas para Shaul havia dois tipos de homens, isso é importante. Havia o homem natural e o homem espiritual. Você pode abrir em 1 Coríntios capítulo 2, e você ler o capítulo de 1 Coríntios 2, você vai ver que ele fala que o homem natural e não entende nada das coisas espirituais, mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas e tal. Então, existe no conceito de Shaul, existia dois homens, o espiritual, o natural e o espiritual. Um que entendia tudo do Pai e outro que não entendia nada, que era o natural, tá bom? O espiritual entendia tudo. Então, Shaul, quando cita Atos 17, 24, e ele falou ali que o Criador não habita em templo feito por mão de homem, quando ele fala isso, ele não fala para nós a Rolial, ele falava para os gregos lá. O Criador não habita em templo feito por mão de homens, né? Então ele estava onde? Estava em Atenas. Pode ler o capítulo 17, que ele se encontra em Atenas ali. E ao se encontrar em Atenas, diz ele que o espírito dentro dele ali se revolvia, né? Ficava, né? O espírito de Shaul ficava ali revoltado dentro dele, de ver aquela situação. E ele então falou essas palavras para aqueles homens ali. Isso é muito importante realmente, que o Criador entender isso aí, muito importante, porque esse problema de hoje, esse problema que está acontecendo hoje em cima da terra entre o povo de El, essa divisão, né? Essa divisão aí, o objetivo é tirar as pessoas das gaiolas pagãs, da Babilônia. O objetivo é esse, é tirar as pessoas da gaiola, né, dos templos feitos por mão de homens, como Shaul realmente disse lá, porque esses templos estão cheios de idólatras, cheios de ídolos. Não basta a pessoa dizer assim, mas não tem imagem na minha igreja, mas tem a glória, tem a deusa a glória, tem a deusa Vitória, tem o Deus Sus, né, que a gente fala, né? O Deus Jesus, né, que o ídolo Jesus é um ídolo. As pessoas não entendem isso, que Jesus é um ídolo. É o ídolo. Qual é o ídolo que é? É o ídolo Esos, o Esos da galáxia. Você pega aí, baixa agora na internet, agora e baixa Esos, ídolo, Deus da galáxia. Você vai ver a palavra Esos bem claro na pedra, né? Numa grande pedra ali tem a palavra Esovis, né? Então aí acrescentaram o J, ficou lá o Jesus, né? Jesus. Então, Esos é, na verdade, um Deus. Esos é o nome que hoje é falado Jesus, mas é, na verdade, escrito Esovis, né? Você pode abrir aí, procurar entre os deuses celta, procurar aí o Deus, né? O ídolo, o Deus, pode dizer assim, Deus celta Esos. Esos. Vai aparecer aí no conjunto de deuses, tá? Celta. De onde veio o nome Jesus? Isso é muito importante, você que é evangélico, que está assistindo a minha, ouvindo agora o apóstolo Sandoval pela primeira vez, né? Emissário também Sandoval, né? Pela primeira vez, e você possa consultar isso aí, tá bom? Tá? Então, o nome Jesus é o nome de um demônio. Isso provado. Você pode baixar na cultura celta o Deus Esos. Esos, tá? Procure, pesquise. Não vai por mim, só pelo apóstolo, só porque o apóstolo falou, não. Vai constatar, vai pesquisar. Eu quero que você abra o seu celular e procura lá o Deus celta Esos, tá bom? Esos. E confirma aí, depois você pode até ligar para mim, deve ter meu zap aí no meu canal aí, tá bom? Você pode entrar em contato com a gente, tá? Vamos em frente que o Criador é conosco. Agora nós temos que pregar o Evangelho eterno. O Criador falou assim que na palavra dele, né? Ele revelou para o profeta Yohanan, no capítulo lá 14, né? 14 verso 6, né? Lá diz assim, Apocalipse, tá? Ele fala bem assim, ó: vi um anjo voando no meio do céu, tendo o Evangelho eterno. O Evangelho, né, do Altíssimo. O Evangelho do Altíssimo, tá bom? Então eu vou usar o termo Altíssimo, né? Para você entender o que eu estou falando para você. O termo Altíssimo, que eu mais gosto, é o Altíssimo. O Altíssimo. O Altíssimo, no Salmo 91, diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Por que eu falo isso aí? É porque nós estamos trabalhando no sentido de limpar os lábios. O que tiver relação ou participação com o nome de Deus, nós estamos fazendo o quê? Tirando fora, tá bom?
das nossas vidas, tá? E aos poucos o Pai vai revelando, a gente vai passando para você, tá bom? Então, que o Altíssimo te abençoe, meu irmão. Você está acostumado a falar Deus, né? A irmã está acostumada a falar Deus para tudo, falar vitória para tudo, falar glória em tudo, falar misericórdia em tudo, né? Falar graça em tudo. Vai limpando a sua boca, porque lá no céu não entra gente de boca suja, não, tá bom? Lá no céu não vai entrar ninguém de boca suja. É a palavra que diz. Olha, tem que ir lá ler. Irmã, está com a boca suja, irmã. Está pensando que palavrão é aqueles nomes que as pessoas, o ímpio fala? Não, tem palavrão espiritual. Cada palavrão e cada nome desse aí tem um demônio por trás, tem um demônio chamado Vitória, tem um demônio chamado Glória, tem um demônio chamado Graça, tem um demônio chamado Misericórdia, tem um demônio chamado, sabe? Tem um demônio chamado Sete, né? Lá no Egito não tem o Deus chamado Sete, o Deus egípcio? Ixi, tá demais, o negócio está meio, sabe? A palavra mostra para nós que nós temos que pregar o evangelho eterno. Lá falou eterno, agora nós já estamos falando do evangelho do Altíssimo. Por quê? Porque eter também é éter, né? Éter também é o nome de um Deus, não é isso? Você já pesquisou isso também? Pesquisa aí também. Então nós temos que trabalhar aos poucos aí na situação aí do Altíssimo. O Altíssimo, vamos ficar com o Altíssimo. Até agora não apareceu nenhum Deus com o nome de Altíssimo aí, tá bom? Não apareceu nenhum ídolo aí, nenhum Deus falso, um Deus pagão aí com o nome de Altíssimo, não, tá? E nós vamos nos limpar, vamos trabalhar nisso, meus irmãos, porque a volta do Mehushihai está próxima, certo? E você está sendo preparado para quê? Para o arrebatamento, não é isso mesmo? Então é muito importante. Nós temos hoje em dia dois povos na terra. Nós temos o povo pentecostal, que crê no fogo do eterno, na unção, nos dons, nos sinais, nos prodígios, e temos aqueles irmãos que creem diferente. Eles creem diferente, eles creem de uma forma diferente em alguns pontos, né? Isso, como eu falei para você, alguns não creem que o Criador habita em templo feito por mão de homem, não é isso? Não creem, baseado naquela passagem que eu citei de Atos 17, 24 lá, que Shaul estava na Grécia, cheio de ídolos na cidade, e os templos cheios de ídolos. Aí então ele falou assim, o Criador não habita em templo feito por mão de homem, porque estava cheio de ídolos, porque aqueles homens não tinham discernimento do Pai, eram homens naturais. Então ele falou assim, olha, o Criador não habita em templo feito por mãos de homens naturais, né? Mas eles não entendiam que no conceito de Shaul tinha dois tipos de homem, natural e espiritual. Eles entenderam que eles eram uma afronta contra eles, né? Porque era sagrado para ele aqueles ídolos lá, né? Mas Shaul falava isso por quê? Porque é homens naturais mesmo. Ele se referia a homens naturais. Por quê? Porque você vai na palavra, você vai ver o próprio Criador mandando no livro de Esdra, capítulo 1, você vê o Criador mandando Esdra fazer. Esdra escreve no livro de Esdra. É escrito assim, que pela boca de Armial, né? O Criador falou que Ciro levantaria a cidade e o templo. Então o Criador manda Ciro edificar a cidade dele, que tinha sido destruída, e o templo. Olha só, tá? A parte mais importante da cidade era o templo, tá? Da cidade sagrada era o templo. Então o templo era muito importante para o pai na sua época, né? Sempre foi. O pai manda levantar. E foi levantado com o quê? Com mão de quê? De anjo? De mulher? Não, de homens. Mão de homens mesmo. Então Ciro manda levar todo o pessoal, todo o dia, vence Nabucodonosor, né? Vence a Babilônia, leva todos os instrumentos para a casa, para o templo, retira do templo de Salomão, do templo de Nabucodonosor e leva lá para Yahushalai, né? E aí pronto, Yahushalai, ali vai edificar agora o templo do Pai Eterno, né? Isso, pela boca de Armial, que foi a profecia. Então quem prega contra o templo está entrando em contradição com a obra do Pai através de Armial, né? No livro de Esdra, capítulo 1, verso 1. Isso é o apóstolo Sandoval que está falando e provando, tá bom? Se alguém quiser ler Esdra, capítulo 1, pode fazer isso aí, tá? Confirmar, vai ver que o apóstolo Sandoval está certo mesmo. O Criador mandou levantar um templo mesmo mandou um homem levantar um templo mesmo para ele. E você vai abrir também no livro de Ageu, e você vai ver no livro de Ageu, o Criador também falando através de Ageu que o povo estava abandonando o templo dele. O povo estava cuidando das suas casas e deixando o templo abandonado. E o pai estava furioso, mandou uma fome na cidade, mandou um sofrimento lá para o povo. E o pai falou, vai, corta madeira, faça a minha casa que eu me alegrarei dela. Então essa história de que o Criador é contra uma casa para ele adorar, feita pela mão do homem, para ali adorar, ou para ele receber adoração feita pela mão do homem, isso é falácia, isso é heresia.
Então eu quero dizer para vocês que realmente a heresia, quem crê na palavra, leia Ageu capítulo 1, verso 2, leia Ageu capítulo 1 e capítulo 2, todinho, tá? E aí até o 3, né? Ali o Criador fala, capítulo 2, versículo 8, quem viu essa casa, ele falava do templo, quem viu essa casa na sua primeira construção, né? Pois bem, quando havia a segunda, porque a honradez da segunda, a grandeza da segunda, a majestade da segunda será maior que a primeira. Tá? Quem fala isso? O profeta Ageu. Tá? Então, o profeta Ageu, o profeta Agag, né? No hebraico Agag. Então, o que nós vemos ali? O Criador exaltando, dizendo que a casa dele seria o quê? Maior que a primeira. Aquela que seria feita seria maior que a primeira. Então, pega a visão, meu irmão. Não fica crendo em qualquer pessoa, qualquer profeta que se diz profeta e contradiz a palavra. O apóstolo mostrou para você aqui agora, pelo Ruha do Pai, o Ruha do Pai usa na boca do apóstolo, né? Dessa forma, já falou assim para várias pessoas, porque algumas pessoas também tinham caído nesse golpe aí. Isso é fake news, né? Existe fake news espiritual, para não dizer outro nome, a gente fala fake news também, né? Fake news espiritual, para não dizer que é mentira, que é fake news, notícia falsa, que as pessoas postam na internet aí, né? Dizendo, o Criador não habita em templo feito por mão de homem. Então, por que ele mandou Ciro levantar o templo? Por que ele mandou Ageu levantar o templo? Por que ele mandou, então, fazer isso? Não é isso? E ele mesmo disse na terra, o próprio Criador diz na terra, né, para o próprio homem conhecido como Meru, né, que nós sabemos, Meru Shua, ele fala no capítulo 25 de Shuamós, Êxodo, ele fala assim, olha, me fareis um tabernáculo, né, um tabernáculo no deserto, me faça um tabernáculo e eu habitarei no meio deles, e eu habitarei no meio deles. O Criador habitaria no tabernáculo feito pela mão dos homens. Isso é importante. Um tabernáculo é um templo, irmão. Só o quê? A palavra fala que o profeta entrava lá dentro para falar com o Criador. Ele entrava no tabernáculo, correto? Então, o templo é um tabernáculo. Então, essa história de que, essa fake news espiritual que espalhou no meio do povo de Al, para que o povo cresce nisso, e creu quem não conhece a Escritura. Não é um Sandoval, o servo, como um Sandoval, um estudioso da palavra, vai crer nesse negócio, não. Então, por isso que nós vimos aqui pregar o nome de Al, sim, pregamos o nome de Al. Nós não estamos pegando carona, nem o vácuo de algum trabalho de outras pessoas, não. Nós temos nosso trabalho, nós temos nosso ministério. O ministério que o apóstolo Sandoval trabalha, ele é registrado, é Pentecostal da Restauração, ela é registrada desde o primeiro dia. Nós registramos em 2000, ano 2000 exatamente essa obra, porque nós cremos que a obra do Pai tem que ser legalizada, porque o povo de Al tem que trabalhar dentro das leis, legalizado. Hoje em dia tem um povo pregando em Al só dentro de casa. É uma fé que não existe registro. Não existe. Se você for lá em Brasília, em qualquer lugar, não existe. Se você for fazer uma pesquisa, não existe um documento, nada. Esse povo não pode casar ninguém. Civilmente tem que se casar. As pessoas têm que se casarem no civil. Concorda comigo? Então a pessoa tem que casar e tem que ter o quê? Tem que ter um juiz e tem que ter o quê? Um oficial de justiça e tem que ter um sacerdote, tem que ter a bênção sacerdotal. Tem que haver um homem de Al para abençoar isso. E como é que isso pode acontecer? Nós temos que trabalhar legalizado. Hoje você sabe que tem o casamento religioso com efeito civil. É a mesma coisa. Se a pessoa tiver legalizado, o ministério legalizado, então pode-se casar alguém com o quê? Com efeito civil, casamento civil com efeito religioso ou religioso com efeito civil, vice-versa. Mas hoje em dia muitas pessoas, a maioria das pessoas que pregam IA hoje se reúnem de casa em casa, eles não têm compromisso nenhum com as autoridades do Brasil. É um movimento clandestino e totalmente ilegal, não legalizado, e que se acontecer alguma coisa entre eles, digamos assim, qualquer coisa que acontecer entre eles, que a gente ora para que não aconteça, mas não tem ninguém responsável, que diz que todo mundo é irmão, né? Ninguém se responsabiliza por nada, é só o movimento, quer dizer, então não é bem assim não, a palavra fala bem assim, dai a César o que é de César e a Ial o que é de Ial, dai a César o que é de César. Então nós temos que ter realmente essa responsabilidade com o nosso país. Temos que orar pelo Brasil.
Nosso objetivo é evangelizar o Brasil, é trabalhar no Brasil, fazer o melhor pelo Brasil, fazer o melhor pela nossa terra linda, essa terra abençoada que o Pai nos colocou lá. O americano cuida da terra lá, o pai tem homem na América lá para cuidar da terra na América, o pai tem homem no Japão para cuidar do Japão, o pai tem homem em todo lugar para cuidar do povo dele. No Brasil ele colocou nós. E eu quero conclamar aos nossos irmãos, que são irmão Ial, para a gente se unir, se unir, aqueles que já têm algum trabalho, porque é assim, pela árvore, aliás, pela árvore, pelo fruto, aliás, pelo fruto, se conhece a árvore, correto? Tá? Pelo fruto se conhece a árvore. Então, se nós temos frutos, nós temos frutos, Nós temos obras no Mato Grosso, temos obras aonde? Santa Catarina, temos obras aonde? São Paulo, temos obras em vários lugares. Nós estamos aí, no povo de Ial, trabalhando como apóstolo, como emissário, fazendo imersão, batismo em nome de Ial, tá? Nós estamos restaurando o evangelho de Ial nessa terra, de uma forma que nós estamos aqui, realmente, não estamos preocupados na verdade, só com o crescimento do canal no YouTube, não. Nós estamos preocupados, na verdade, com o crescimento da obra de Ial. Crescimento da obra de Ial, o que nos interessa realmente é a obra de Ial. Nós não estamos preocupados em ganhar dinheiro também não, nós estamos preocupados em ganhar almas para Ial, evangelizar para Ial, em pregar o nome de Ial, anunciar que Ial está voltando, que Ial já está voltando, que aleluia, que Ial cura, que Ial batiza com o Espírito Santo, que ele revela o profundo, oculto, o escondido. Nós estamos aqui para deixar Ial agir. No passado, Ial falava com os profetas, não é isso mesmo? Ele vinha sobre os profetas, tomava os profetas, como usou Geazi no meio ali da reunião, aonde ele veio, olha lá, você viu, eles estavam todos diante do Criador, no tempo de Jeoshafate, eles estavam todos conhecidos, blasfemados como Josafá, Ele foi lá, o Criador entrou no meio deles lá, estavam todos reunidos aonde? O Criador não usou um profeta dentro do templo, não era no templo que eles estavam, não era? Isso. E aí o que aconteceu? Estavam todas as famílias reunidas, as mulheres e crianças, e o Criador veio sobre Jesiel, Yashiel, e usou aquele jovem lá, Yashiel, assim, Yashiel. E aí usou o ungido do Pai. Foi uma benção. Não temas, ele falou, porque essa batalha não é vossa, essa batalha é minha. E assim que o Pai fala, apóstolo Sandoval, essa batalha é minha. Eu quero a união do meu povo de Ial, eu não quero o povo de Ial bagunçado, eu quero o meu povo de Ial unido num só, caminhando como uma só força, como uma força unida, uma força organizada, um povo que tenha referência. Hoje o povo de Ial não tem uma referência, não é verdade? Nós temos que reconhecer isso, que o povo de Ial hoje é um povo hoje de Ial praticamente desigrejado, que a gente chama assim, desigrejado, porque uma coisa é ser desigrejado, irmão, outra coisa é você ser povo de Ial. O povo de Ial não é desigrejado. Nós estamos falando assim, um povo assim que diz que é de povo de Ial, mas é um desigrejado. Por quê? Porque não quer ter compromisso. Não quer ter compromisso. Muitas pessoas hoje em dia não quer, quer falar que crê em Ial, mas não é fiel ao Criador, não é fiel, não guarda os mandamentos, e eles têm mais. Não são membros de ceia, não se reúnem para cear. Nós ceamos uma vez no ano, nós ceamos uma vez no ano. Todas as nossas varoas, nas nossas casas de orações, todas elas participam conosco, têm oportunidade de crescimento. Nós temos sim. O Criador falou assim, nós damos oportunidade para elas crescer, porque o Criador falou, derramarei do meu ruha sobre toda a carne, do meu espírito, sobre toda a carne. Meus servos e minha serva naquele dia, eu derramarei do meu espírito. Então no nosso meio nós temos profeta, no nosso meio nós temos líderes, mulheres missionárias fazendo a obra no Brasil inteiro, nós temos isso. Nós damos oportunidade para as nossas irmãs crescerem na obra. Nosso ministério pentecostal da restauração de Ial não é uma obra fundada para o nosso enriquecimento, como fazem muitos hoje cão guloso por aí. Nós trabalhamos com o objetivo de fazer a mensagem do Criador ser conhecida. Acompanhe conosco, fique conosco. Tá? Se inscreva conosco se você está gostando da mensagem, porque essa é a mensagem que o apóstolo prega, tá bom? As mulheres aqui batizam, elas têm a oportunidade de ser missionárias, batizadoras. Você vai entrar no nosso canal, vai ver mulheres batizando. No passado, inclusive, as pessoas, no passado, o pai me revelando a Escritura, ele mostrou que no passado era batizada toda a família.
Ali no livro de Atos, capítulo 16, fala claramente ali, ó, e foi batizada Lídia e toda a sua casa, toda a sua casa. Então, não é dessa forma, é toda a casa, toda a casa. Toda a casa quer dizer o quê? Criança também. O que tiver vai junto, todo mundo se batiza. Né? No carcereiro foi batizado quem também? Ele e toda a sua casa. O que o Criador falou para o carcereiro? Se tu crer, será salvo tu e tua a casa. Então a casa é a família. Então toda a família ela descia as águas, né? Isso, descia as águas no tempo dos apóstolos. Isso é muito importante. No tempo dos apóstolos se batizava famílias, tá? Famílias. Hoje em dia está assim, não pode batizar não, só depois de 12 anos, porque só depois de 12 anos de idade, aí até chegar a 12 anos a pessoa vai e morre, né, irmã? Vai e morre e nem sabe o que é o batismo. Outro detalhe, o batismo é sombra da circuncisão. Se você busca na palavra, o batismo, vai ter um momento que eu vou gravar um vídeo aqui mostrando essas comprovações. O batismo é sombra da circuncisão. A circuncisão era praticada com 8 dias de nascido. Então, se a circuncisão era praticada nas crianças e as crianças não sabiam o significado da circuncisão, então o batismo pode ser praticado com 8 dias de nascido também, sem a criança saber o que significa o batismo, tá? E aí o pai depois faz o mesmo trabalho de poder ensinar, porque a criança está debaixo de tutores até que ela cresça, tá bom? Tutores. Então as pessoas devem sentar a criança no joelho, como diz a palavra, e ensinar a palavra, o que significa a palavra para ela. E as mulheres salvar-se-á dando a luz a filhos e criando no eterno, não é isso? Tá bom? Então o que diz a palavra para nós? Que nós precisamos ensinar a palavra correta. Ou seja, o que acontecia? O que acontece? O sistema religioso batiza só com 12 anos de idade e a Babilônia batiza bem criancinha. A Babilônia, você sabe o que eu estou falando, né? Começa a batizar logo criança. E eles estão mais certos do que os evangélicos no sentido aí. Nesse ponto, eles estão certos. Por quê? Porque eles batizam a criança ainda na idade praticamente, no tempo da circuncisão do passado lá, né? No tempo da circuncisão do passado, era com 8 dias que batizava, que era cortada a criança para fazer parte do povo do pai. Era com 8 dias, tinha que cortar, que se não cortasse o pai matava, não é isso? Matava o pai, né? Como ele quis fazer com o profeta lá no caminho lá, porque não quis circuncidar a mãe Zípora, né? Não quis circuncidar a criança, né? Circuncisão é o quê, irmã? É uma sombra, uma figura do que? A palavra do batismo. Agora o batismo vos salva. Não é o despojamento da imundícia da carne, mas sim o batismo que vos salva. Então o batismo tem prazo para acontecer. Quando é recém-nascido tem que ser batizado. Tá? Não importa o sexo da criança, tem que ser batizado. Então, isso é muito importante, não é pouco importante. Isso é uma restauração. Nosso ministério, nossa mensagem se baseia em Atos 2, versículo 21, 19 e 21, 19 a 21. Atos 3, 19 e 21, onde diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério para a presença de Yahweh. E ele envia a Yahusha, o que já vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha. O céu está contendo Yahusha lá. Convém que o céu contenha até o tempo do quê? Da restauração de todas as coisas faladas por boca dos seus santos profetas. Virá o tempo da restauração de todas as coisas, o qual Yahweh falou pela boca dos seus santos profetas. O qual Yahweh falou pela boca dos seus santos profetas. Então, convém que o céu contenha quem? Yahweh, né? Yahusha. Convém que o céu contenha Yahusha. Até o tempo do quê? Da restauração de todas as coisas. Então, o ministério do apóstolo Sandoval e de Yahusha é o mesmo de Yahusha, é o ministério do Evangelho Eterno, vem trazendo a restauração de todas as coisas que o Pai falou, pela boca dos seus santos profetas desde o princípio, tá bom? Desde o princípio. Então, o apóstolo Sandoval, pelo Ruha do Pai, foi levado desde o início lá da Bereshit, Gênesis, para restaurar todas as coisas que o Pai falou pela boca dos seus santos profetas. E de lá eu encontrei muitas coisas. Eu encontrei, por exemplo, que o tabernáculo, inclusive também, você deve conhecer também, vai conhecer aí nos nossos vídeos, que o tabernáculo foi levantado no dia 1º do primeiro mês, e que o tabernáculo era o quê? Ele era um meio pelo qual o Pai se manifestava no meio do povo. E depois esse tabernáculo foi representado, ele era uma figura, uma sombra do próprio corpo de Yahusha, porque Yahusha, ele é representado pelo tabernáculo também, né? Ele mesmo diz assim, derribar esse templo, ele fala, derribar esse templo e edificarei em 3 dias. Derribar esse templo, ele falava do corpo dele, mas eles entenderam que era o templo
levantado pela mão de homens, pelas mãos dos homens no passado lá. O pai operava, como eu disse, naquele templo lá, o pai operava, o filho pregava lá no templo também, tá? Mas não era daquele templo, não. É muito importante, ele não era aquele templo que ele se referia ao templo do corpo dele, né? Derribar esse templo em 3 dias edificarei. Então, é muito importante entendermos que o primeiro templo, o primeiro tabernáculo, era uma sombra do corpo de Yahushua. E é importante entender que esse primeiro tabernáculo foi levantado no primeiro dia do primeiro mês, e o primeiro mês é Abib na escritura, tá? O primeiro mês é Abib, é uma referência a abril. Então, o primeiro de Abib é o mesmo primeiro de abril do nosso dia de hoje. Olha que coisa interessante. Isso quer dizer que no primeiro de Abib, de lá de Alxuru, coincidiu com o nosso primeiro de abril, quando o primeiro de abril veio a ser estabelecido. É muito interessante isso, que primeiro de abril em latim, em romano, é aprile, né? Aprile. Abril em latim é aprile. Primeiro de aprile. E é a raiz da palavra aprile, a raiz da palavra aprile, a raiz da palavra abril, aprile, é Abib. Abib é hoje falado em hebraico moderno, hoje como Nisan. Então, o primeiro mês é o mês da Pessac, é o mês da Páscoa. E é no primeiro mês que a Páscoa é celebrada. Então, é muito interessante ver que os cordeiros da Páscoa também, os cordeiros da Páscoa, eram uma figura do Messias, do Mashiach, do Messias, do Mehushihai. Era uma figura dele. E como figura dele, esse cordeiro que morria por essa ocasião, e o sangue era passado nas vergas dos batentes da porta, nas vergas das portas, os castilhos que a gente chama hoje. Esse cordeiro nascia no primeiro mês. Todo cordeiro nascido no primeiro mês era separado para o Pessac. Tá? Então, aquele cordeiro do Pessac não era um cordeiro qualquer, era um cordeiro que nascia no primeiro mês. Tá? No primeiro mês. E ele representava o quê? O Messias. Por isso, o Messias tinha que nascer também no primeiro mês, semelhantemente a esses cordeiros. Tinha que nascer no primeiro mês. Isso. No livro de Joel, capítulo 2, verso 23, Joel 2, verso 23, você pode procurar no capítulo 2 de Joel, verso 23, você vai encontrar Yahu, né? Que a gente fala Yahu, né? 2, verso 23, você vai encontrar que o Criador falou assim que alegrai-vos, ó filho de Sião. Isso não está em qualquer tradução, geralmente está na revista corrigida. Na revista corrigida você vai encontrar essa versão, o que o apóstolo vai falar aqui agora. Alegrai-vos, filho de Sião, porque o Criador vos dará vos dará ensinador de justiça. Vos dará o ensinador de justiça. Justa medida está na revista atualizada, né? Na Almeida atualizada. Na Almeida corrigida está assim: vos dará o ensinador de justiça no primeiro mês. Então, no primeiro dia do primeiro mês, exatamente, no primeiro dia do primeiro mês. É muito importante você ler lá, então, Yahu, que é o Joel, né? Capítulo 12, verso 23, no livro, na revista corrigida, tá bom? Para você confirmar qual era o mês que o ensinador de justiça seria dado. Seria o primeiro mês. Então, o primeiro mês é o abril, né? É o abril. E aí vem a questão do primeiro de abril, né? Que o primeiro de abril hoje é conhecido como dia da mentira, né? Então, infelizmente, aquilo que é sagrado é lançado por terra, né? Isso, nessa terra, a verdade foi lançada por terra, e você sabe disso. Então, o primeiro de abril, na verdade, não deveria ser o dia da mentira, mas sim o dia da verdade. Por quê? Porque a gente consegue ver isso nas Escrituras Sagradas. No livro de Lucas, capítulo 1, verso 26, Lucas 1, 26, é dito que um anjo apareceu, um anjo visitou a Maoroém, a mãe do Salvador. Um anjo visitou a mãe do Salvador, no mês de Elu, olha só. Você pode abrir Lucas 1, 26 na sua Bíblia? Pode abrir agora? Pode pegar agora e abrir. Lucas 1, 26. E veja que é o sexto mês aí. Aí você vai no calendário hebraico, você vai ver que o calendário hebraico, Elu é o sexto mês. Elu, pode confirmar, tá? Aí é o sexto mês. Mas aí você vai pega aquele calendário redondo, sabe? Que aparece, hebraico, que é interessante ele. Aí você pega lá e você vai ver qual é o mês que remete a Elu. É agosto. Você vai ver que é agosto e setembro. É agosto, está entre meados de agosto e setembro. Mas é mais para agosto, tá? Você vai pegar agosto. Aí você vai ver que se encaixa perfeitamente em agosto. O Elu, o tempo que o anjo conhecido como Gabriel, né? Blasfemado como Gabriel, nós sabemos que é Gaboru, né? Ele apareceu para Maoroém, né? Mãe do Salvador, corrompida hoje como Maria, mas que também está corrompido como Miriam também lá na língua hebraica, né? Agora, detalhe, é Maoroém o nome dela, né? Agora, o ponto interessante aí, é o nome original dela, é Maoroém, né? Vai haver
Vai haver, quem procurar vai encontrar. Aí o que vai acontecer? O anjo aparece lá no mês de Elu, que é o 6º mês dela, é o 6º mês, exatamente, mas que no nosso calendário coincide com o nosso agosto, olha só que interessante. Aí o mês de agosto, então você tem que contar de agosto para frente 9 meses. Se o mês de Elu é o 6º mês e equivale ao nosso agosto, ao mês 8 nosso, que é agosto, então tu vai contar de agosto para frente 9 meses. Aí você conta no dedo, ó, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Em dezembro, o Messias estava com 5 meses. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Aí mais 4 meses vai dar o quê? Vai dar abril. Então aprenda a contar no dedo. Vamos contar de novo? Elu é o 6º mês que o anjo visitou a mãe do Salvador. Elu, Lucas 1, 26, tá bom? Aí você vai pegar agora e vai confirmar. Elu corresponde a agosto, tá? Ao 8º mês nosso. Aí você soma, então, de agosto para frente, somando agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Quantos meses do filho? Ela estava grávida do filho. Então, em dezembro, ela estava com quantos meses? 5 meses, 5. Tá bom? Agora você considera dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Então, qual foi o mês que o filho nasceu, que o Salvador nasceu? Ele nasceu com quantos meses? Com 9 meses ou não? Será que ele nasceu normal? Com 9 meses? Sim. Abril. Então ele nasceu no mês de abril. Então acredita-se então que esse 1º de abril aí seja uma forma, tenha sido uma forma de humilhar esse dia, chamar o dia da mentira, porque não creio que o Mashiach, o Messias, o Mehushai, nasceu no mês de abril, no dia 1º de abril. Ele tinha que nascer no dia 1º. Igual o quê? Igual a simbologia bíblica aponta para nós. A simbologia fala que a luz houve tarde de manhã, o dia 1º. E houve luz, o pai falou, houve luz, e houve tarde de manhã de 1º. A luz brilhou no 1º dia da criação, não foi? Foi no 1º ou não foi? Da criação, que a luz brilhou. Que a luz, que ele falou, haja luz e houve luz. Né? Ali, então, 1º dia da criação, houve a luz. Aí depois você vai ver também que a arca da aliança também, ela se abriu, a porta, ela ficou flutuando 5 meses sobre a água. Mas depois de 5 meses abriu a porta da arca e encontrou local de assento, né, no Monte Ararat, né? Nós sabemos disso, né? Então, o que acontece? Ali também a porta da arca se abriu no dia 1º do 1º mês. Você sabia disso? Sabia não? Está sabendo agora, né? Pode abrir na sua Bíblia então, né? Gênesis 8, verso 13, né? Você vai ver lá que a arca abre a porta no dia 1º do 1º mês. Mas você já sabia disso? Não sabia, né? Está aprendendo agora. E eu me sinto honrado por estar sendo usado para você, tá bom? Que o Eterno te abençoe. Fica conosco. Vamos seguir em frente, vamos marchar em frente, que o Criador tem mais coisas boas para revelar para você, tá bom? Então, a porta da arca se abriu no dia 1º do 1º mês. Olha só, não era coincidência não. O Salvador falou assim mais tarde, o Messias, olha o que ele falou: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrar-se-á e salvar-se-á, né? E achará pastagem, tá bom? E sairá, entrará e sairá. Então, quem entrou pela porta da arca, entrou e saiu e achou pastagem depois, salvou-se, né? Salvou da calamidade do dilúvio. Aquela porta da arca também era uma figura também do próprio Mashiach, do próprio Mehushai. Por quê? Porque ele falou claramente ali, ó. Olha o que ele disse, né? Na palavra dele assim: acerca de mim está escrito nas escrituras, né? O Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. O Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. O Filho do Homem é o corpo, né? Nós sabemos que a gente chama de humano, né? Tem relação com a questão do Adão, né? Da questão adâmica, né? Com relação à carne, né? Foi isso aqui, vai como acerca disso está escrito. Ou seja, estava tudo escrito o que tinha que acontecer com o Mashiach, sabia? Com o Messias, estava tudo escrito. Tudo que tinha que acontecer com o Mehushai estava escrito, né? Não aconteceu com ele nada do que não estava escrito, né? Isso, exatamente. Então, essa é a visão, pega a visão. A Arca da Aliança era uma simbologia do Messias, porque nasceu no dia 1º e salvou a humanidade. Aliás, ela abriu a porta no dia 1º do 1º mês. O cordeiro também morria também. O cordeiro que morria nascia no dia 1º do 1º mês. Isso. Por isso o Messias tinha que morrer no dia 1º do 1º mês também. Aliás, no mês 1º. Ele tinha que nascer no mês 1º do 1º mês. Ele morreu no dia 14 do 1º mês. Isso é importante. A morte dele foi no dia 14 do 1º mês, tá bom? Agora, o nascimento foi no dia 1º do 1º mês. Está tudo certinho na escritura.
Nós temos aí, inclusive, um louvor aí bonito que fala sobre isso. Compartilhe o nosso louvor que fala o Natal aí, tá bom? Nós sabemos que existe um Natal pagão. Esse Natal de 25 de dezembro não tem nada a ver com a Escritura. Mas existe um Natal verdadeiro, sim. Porque um anjo desceu do céu e falou: eis que na cidade de Daúde nasceu hoje o Salvador. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então, o dia do nascimento de Yahushua deve ser um dia de grande alegria para o povo de Al. Deveria ser, mas o povo não sabe. O povo de Al só sabe o dia que ele nasceu, só sabe contar que foi o que? Nascimento de Tamuz, né? Ele só sabe o dia do nascimento do maligno, né? Ele não sabe o dia do nascimento do Salvador, do Mehushihai. Mas o apóstolo Sandoval sabe o dia que o Mehushihai nasceu. Foi no dia 1º do primeiro mês, 1º de abril, chamado hoje Dia da Mentira, porque ele nasceu de forma miraculosa. Isso aí, nós não conseguimos provar que não é verdade. Nós não conseguimos provar que não é verdade. Uma vez uma pessoa falou bem assim para mim, assim: apóstolo Sandoval, e você acredita mesmo nessa história do nascimento do Salvador de uma forma miraculosa assim? Você acredita nisso aí? Eu falei: eu creio, irmão. Sabe por quê? Porque o Criador não precisa de um ventre para fazer um homem. Ele não precisou para fazer Adão. Ele precisou? Não. Ele fez o Adão surgir do barro. Então ele precisava ele precisava de sêmen humano para poder fazer homem, para poder fazer. Ele precisou de sêmen para fazer Adão? Não. Realmente aí é sério, né? Então, ele não precisou de sêmen para fazer isso. Ele não precisou. Não precisou, não. Para fazer o primeiro homem, não. Tá certo. Então é essa a base sua. Essa é a nossa base. Essa é a nossa base. É saber que o Criador não precisou de outro homem para fazer o primeiro homem. Se o Criador não precisou de outro homem para fazer o primeiro homem, então é aceitável então, o fato de Yahushua realmente ter nascido só mesmo da parte do Pai. Ele teria realmente colocado no ventre de Maria, de Mauruém, a sua semente, e ela ter gerado Yahushua. Alguém falou, muito estudioso disse também: há mais coisa entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia. Pegou a visão? Então, que o Eterno abençoe você. Nós cremos que Yahushua é o Filho do Eterno. Nós cremos que Yahushua é o Filho do Eterno. Nós cremos que, aliás, do Altíssimo, né? Vou usar o termo, eu tenho que se acostumar com esse detalhe aqui, né? Nós temos que nos acostumar com esse detalhe aqui. É o Filho do Altíssimo, do Criador Altíssimo. E nós possamos, que nossos irmãos possam ter aprendido alguma coisa conosco aqui. E sobre a questão do nascimento, né, fica bem claro então que vai chegando o dia, quando chegar o 1º de abril, nós estaremos em algum lugar comemorando o nascimento de Yahushua, o nascimento de Yahushua, o nascimento de Al. Porque aí o irmão vai falar: mas então, quer dizer que o Natal existe mesmo, é 1º de abril. Pois eu pensei que era o nascimento de Tamuz, que é o dia falso. O dia falso, dia 25 de dezembro, eu pensei que era só o dele lá. Não é só o dele, não. Lá pode ter sido dele, e foi o dele. Historicamente falando, foi o dele. Mas Yahushua nasceu no dia 1º do primeiro mês, do 1º de Abib. Mas alguns falam que é setembro. Mas aí você fala: mas o cordeiro não nascia em setembro e morria em setembro, não. O cordeiro nascia em Abib e morria em Abib. E os cordeiros nasciam em Abib e morria em Abib. Nós temos que ver nas veredas antigas. Mas você vai encontrar certa vez que a Páscoa foi celebrada em setembro. Eu falei: mas isso aí, o tabernáculo não foi feito em setembro, não. O primeiro tabernáculo, que representava o corpo do Messias, ele falou: tira o primeiro para estabelecer o segundo. Foi no 1º de Abib. Isso. Então, o nascimento de Yahushua no mês de Abib. Essa é a grande revelação no meio do nosso povo, confirmando. E não esqueça, somos pentecostais. Como é que é isso? Cremos no dom de línguas. Cremos em línguas estranhas, sim. Cremos que o Pai fala em mistério. Cremos no dom de profecia, cremos no dom de revelação, cremos no dom de cura. Cremos nesses dons. Somos pentecostais. Com muito orgulho nós dizemos isso para nossos irmãos.
E existem muitos irmãos aí que pregam Iau, mas não são pentecostais. Infelizmente ainda não são. Não buscaram. A palavra assim, buscai com zelo os dons espirituais. Nós buscamos o dom espiritual. Buscamos os dons espirituais e incentivamos nossos irmãos a buscar o dom espiritual. Hoje tem demais aí ataque contra irmãos pentecostais que se alegram no espírito. Tem irmãos que ficam alegres no espírito e dançam no espírito. Os irmãos acham que isso aí é errado. Isso não é errado, não. Não é errado, não. O povo do Pai é um povo alegre, é um povo festeiro. O Ruha do Pai se manifesta. A palavra fala que há alegria no céu, alegria no Chamaial. A alegria no Chamaial quando um pecador se arrepende. A alegria não é só aqui na terra, não. A alegria é entre os anjos. Os anjos dançam. A palavra fala que quando os pais de Sansão viram o anjo dançou no fogo e subiu dançando. Então, a dança entre no povo do Pai é normal. O povo do Pai dança. Tem dança espiritual, sim. As irmãs marcham no mistério. Eita, coisa linda. Gosto de ver os irmãos marchar no mistério, as irmãs marchar no mistério. Receber o Ruha do Pai. Isso é uma coisa maravilhosa. É uma bênção. Que o Eterno abençoe você, meu irmão, minha irmã. E fica conosco, tá bom? Que o Eterno abençoe você, meu irmão. Seja bem-vindo conosco. Nós cremos sim, os escolhidos serão arrebatados, e ao arrebatará ao rolial dele, e levará para si um povo, e guardará um povo para si, tá bom? Que o Eterno abençoe nós, vamos continuar, não é fácil. Eu sei da luta que você tem em pregar o nome de Alcha, eu sei da luta que você tem em pregar o nome de Al. Eu sei da luta que você passa. Que algo seja louvado. Você vai ver, não faço acepção disso. Tanto você chamar o Pai de Iá, como chamar de Al, como chamar de Arro, como chamar de Alrushua. São partes do mesmo. O nome completo, quando você quer falar o nome completo, Iau, é o verbo ser. Quando você fala Iauhu, você está falando aí do Ruha. Yahoo e ao Espírito. Yahoo significa isso, Yahoo Espírito. E quando você fala Yahoo Shua, você está falando Yahoo Espírito Salvador. Yahoo Espírito salva. Yahoo Espírito salva. Yahoo Espírito salva. Porque Shua é salvar, tá bom? Então vamos pegar a visão e vamos nos unir. Precisamos estar unidos como povo de Yahoo e ouvir os que estão há mais tempo. Eu quero dizer para você que nós estamos há um bom tempo já meditando na palavra para poder trazer essa mensagem para você com muita responsabilidade, tá bom? Que o Eterno abençoe você. Fica conosco, compartilhe conosco nossos vídeos, tá bom? Se inscreve no canal se você não se inscreve, nos acompanha, aguarde o próximo vídeo.